obrigado, Deus, por estarmos diante da Tua presença mais uma vez. Obrigado a você que está me assistindo. Obrigado pela sua gentileza de compartilhar as mensagens, enviando aos seus amigos, aos grupos de WhatsApp. Obrigado a você que tem feito os comentários sobre as mensagens que você tem ouvido e que tem lhe ajudado muito. Espero que Deus esteja te abençoando muito nesse sentido. Este é o desejo do meu coração. Mas sobre todas as bênçãos que eu tenho rogado para a sua vida, é a bênção da salvação. A bênção do maior milagre realizado pelo Senhor Jesus. Na mensagem anterior, fizemos uma síntese rápida dos milagres que Jesus realizou e mostramos que os milagres realizados por Jesus fazia parte inteiramente e diretamente com o propósito pelo qual ele veio ao mundo, buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos, nesta mensagem de hoje, ler um texto, no mínimo, curioso, para darmos continuidade a este assunto. Olha o que Jesus Cristo disse à mulher samaritana. Aquela mulher que buscava água no poço de Jacó e que ela todos os dias estava ali pegando da mesma água, bebendo, voltava a ter sede, voltava de novo, ia, voltava, todos os dias fazia a mesma trajetória buscando água e certo dia ela encontra com Jesus à beira daquele poço. Tiveram uma conversa maravilhosa, Jesus se apresenta como Salvador, ela o reconhece como sendo o profeta de Deus que deveria vir ao mundo, abre o seu coração, recebe Jesus como Salvador e agora Jesus explica para ela o seguinte, sobre a água que ela estava buscando naquele poço, relacionado à água que ela poderia receber dele, a vida eterna. Veja, João capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qualquer que beber desta água, a água do poço que ela estava buscando, ele diz, vai voltar a ter sede de novo. Que tem a ver isto com os milagres realizados por Jesus? Bem, vamos ler o verso 14. Mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A explicação de Jesus é contundente, é direta. Ele diz para aquela mulher, todos aqueles que beberem da água deste poço, fisicamente falando, desse poço que Jacó abriu, eles voltarão a ter sede outra vez. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É claro que a mulher se interessou e disse, Senhor, dá-me dessa água para que nunca mais eu venha tirar água deste poço. E Jesus lhe deu a água da vida. Porque a água da vida, segundo Jesus, que é ele mesmo, relacionado à água, à palavra, ele é a vida eterna. João disse isso na sua carta, primeira carta, capítulo 5, verso 20. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E nós sabemos que ele é vindo e sabemos que nele nós estamos. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, relacionando aqui os milagres anteriores de Jesus, baseado no que ele disse, todos os milagres realizados por Jesus foram eles simplesmente de tempo limitado. Foram de tempo passageiros. Foram eles por um tempo apenas. Por quê? Baseado no que disse Jesus aqui nas palavras dessa mulher. Os doentes podiam ficar doentes de novo. Ele curou muitos doentes, mas eles tinham a possibilidade de voltar a ficar doente de novo. Os que comeram e se fartaram dos 5 pães e 2 peixes, voltaram a ter fome outra vez. Os que foram ressuscitados da morte, todos eles, acredite, morreram de novo. Os que nada, ou seja, os que foram abertos seus olhos, tinham a
possibilidade de serem cegos de novo. Portanto, os milagres que Jesus realizou, ele realizava na carne. E na nossa carne não habita bem algum, disse Paulo aos Romanos, no capítulo 7 de Romanos. Escrevendo aos Romanos, ele disse, eu sei que na minha carne, isso é, no meu corpo não habita bem nenhum. Portanto, há possibilidade de todos os milagres que Jesus realizou ter um tempo de validade. É claro que pela mesma doença, talvez nunca mais, porém, eram acometidos de outras doenças. No mesmo tipo de morte como Lázaro, talvez nunca mais, porém morreu, não teve jeito. Então aqui está a limitação, por assim dizer, humanamente falando, dos milagres realizados por Jesus, porque ele fazia em pessoas humanas, em pessoas físicas, limitadas, passageiras e que mais tarde iriam desaparecer deste mundo. Mas o que me chama a atenção é o que Pedro escreveu no capítulo 1 da sua primeira carta. Vou ler para o querido irmão e amigo. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 24 e 25. Assim escreveu o nosso querido irmão Pedro. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 24 e 25, ele escreve assim. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Tudo é passageiro, ele está dizendo. Secou-se a erva e caiu a sua flor. É assim. A glória do homem, a vida do homem, os acontecimentos, por mais lindos que sejam, tudo isso é passageiro. Tudo isso ficará para trás um dia. Mas, disse Pedro, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Só a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus dita ontem é a mesma de hoje, será a de amanhã e aí para sempre. E ele disse no capítulo 11 do profeta Isaías, quer dizer, o profeta Isaías escreveu no capítulo 55, versículo 11 da sua profecia, toda palavra que sair da minha boca, disse Deus, ela não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual fora enviada. E ela vai cumprir exatamente da maneira como foi ordenada a fazer. Nessa questão, Pedro tem razão quando ele diz, olha, a palavra de Deus vive e permanece para sempre. É a única que permanece. Ele termina o verso 25 dizendo assim, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Acredite, é esta palavra que você está ouvindo. Essa palavra da qual você e eu estamos nos alimentando. Portanto, eis a razão porque a salvação é o maior de todos os milagres do Senhor Jesus realizado na vida de uma pessoa. Tudo passa, tudo muda, mas só Deus permanece para sempre. E a salvação é Deus em pessoa, através de Jesus, por meio da sua graça e misericórdia, mediante a nossa fé. Então, não existe como voltar atrás. Todos aqueles que receberam benefícios poderiam voltar a ser delinquentes de novo, mas eu nunca ouvi na minha vida um verdadeiramente salvo que tenha voltado atrás para ser salvo de novo. Não, a salvação é um ato que acontece num dado momento e para sempre. Não somos salvos hoje, mais salvos amanhã, mais salvos depois, se perde, volta para buscar, procurando onde caiu a salvação e depois se voltará a ser salvo de novo. Não, não existe isto. Jesus nasceu uma vez, Jesus morreu uma vez, Jesus ressuscitou uma vez e uma vez ele voltará para nos buscar e baseado nesta única vez que ele fez tudo por nós, em João capítulo 19, verso 30, ele diz, está consumado, é nisto que está baseado a grande e eterna salvação de uma pessoa que crê em Jesus. O salvo, ele tem um adjetivo bíblico que eu acho interessante, peregrino. Nós somos peregrinos aqui na terra. O peregrino, ele só tem ida, ele não tem volta. Ele só vai, mas não volta. Uma vez recebendo Jesus como Salvador, ele vai continuar caminhando até chegar aos céus, onde está o seu Senhor, o seu Salvador,
lhe esperando, de acordo com João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Nessa questão, é muito importante lembrarmos que a salvação é o maior de todos os milagres realizados por Jesus. Nós vamos ver na sequência, em outras mensagens, porque a salvação é o maior milagre. Mas aqui eu quero acentuar e garantir para o amigo, para o irmão, que a salvação da alma é o maior de todos os milagres. Milagre é aquele ato que é realizado quando você, eu, nós não podemos fazer absolutamente nada. Deus pode fazer. Pergunto, o que poderíamos fazer para a nossa salvação? Jamais nós teríamos a condição de fazer algo para sermos salvos. Jesus, no tempo certo, na hora certa, através da pessoa certa, ele veio e pagou o preço através do sangue de Jesus. E por isto, esta é a palavra que permanece para sempre. É a palavra que santifica, é a palavra que justifica, é a palavra que nos orienta, é a palavra que testifica do próprio Salvador, de acordo com João capítulo 5, verso 39. E terminando, Jesus Cristo disse, e João escreveu no capítulo 8 do seu Evangelho, verso 36, ele diz, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo disse em João 14, eu sou a verdade. Verso 38 ou 36 do capítulo 8, ele diz, se, aqui há uma condição, se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente você será livres. Portanto, pessoas que pensam que são salvas hoje e amanhã não serão ou não são, é porque não foram libertadas pela palavra que liberta, pela verdade que liberta. Porque o próprio Jesus disse isto. Se, pois, a verdade, o Filho te libertar, você está verdadeiramente livre. Espero que você esteja entendendo, estamos indo devagarinho, explicando bastante, a fim de que você possa compreender, porque este é o objetivo da Bíblia, é fazer que nós compreendamos o plano de Deus, especialmente o plano redentor de Deus para a nossa vida eterna. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, mas eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Deus, pela grande e eterna salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a salvação é um ato que não se repete porque não há necessidade. É feita uma vez para sempre nas nossas vidas. Pai, fala ao coração daqueles que me assistem. Ó Deus, abre as suas mentes para que possa compreender, que os seus corações sejam abertos para esta grande e eterna salvação. Eu oro agradecido no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meu querido, um forte abraço. Tenha um bom dia na presença do Deus, único Deus que salva. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.